Quantas vezes você desistiu de algo não porque não poderia dar certo, mas porque antes já deu errado? Hoje eu quero te mostrar que o seu passado não tem autoridade para determinar o seu futuro. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você enxerga a sua vida. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, a palavra ela só é eficaz na vida daqueles que a obedecem. Isso é um fato. Não tem como também você tomar um remédio e o remédio não vai fazer efeito na sua vida se você não obedecer o quê? O horário que você tem que tomar, a frequência com que você tem que tomá-lo. Concorda? Então a palavra também só vai ser eficaz se você obedecê-la. Passo a passo, não tem isso de deixa eu fazer do meu jeito. E muitas vezes a falta de compreensão espiritual faz com que as pessoas obedeçam ou pratiquem a palavra da maneira errada. E os problemas, as dificuldades, as situações do dia a dia fazem com que a pessoa enfraqueça na fé dela e ela perca a fé na palavra, ela perca a fé em Deus, ela perca a fé de que tudo vai melhorar. Eu quero ler com você o que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quer dizer, o líder antigo morreu, acabou. Agora você que vai liderar, agora é uma nova história que se começa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Veja que forte isso. É Deus falar para você, aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai ser seu, você vai tomar por posse. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Tudo que você está vendo vai ser teu. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Imagina Deus falando isso contigo. Repete: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Eu poderia parar aqui. Deus está falando para você. Ninguém te poderá resistir. Ninguém poderá te parar. Ninguém poderá te limitar. Todos os dias da sua vida, não é só hoje, não é quando o dia tá bom, quando faz sol, não. Como fui com Moisés, como fui com os meus servos, como fui no passado, eu também sou no presente, eu também sou contigo. Não vou te deixar e não vou te desamparar. Então os momentos que você se sente desamparado, que você se sente só, é da sua cabeça. Veja essa promessa. Esforça-te e tem bom ânimo. Em outras versões, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Seja forte, tenha coragem para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, conforme a palavra. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué estava recebendo uma posição de líder. Josué estava recebendo uma promessa de que Deus seria com ele. E Deus pediu tão somente, só tem uma condição: guarde a palavra e haja, tenha uma conduta prudente. Porque as pessoas estarão olhando para você. E quem olhar para você tem que ver a mim, tem que ver Deus. Quem olhar para você, a sua conduta, a sua palavra, tem que ver Deus. Por onde quer que andares, seja em casa, seja no trabalho, seja diante das pessoas, seja sozinho, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Aqui já está uma promessa de, se você guardar a palavra, meditar nela e obedecer, você vai prosperar, ou seja, você vai crescer em todos os teus caminhos e serás bem-sucedido. Quer ter sucesso? Guarda a palavra. Quer ter sucesso? Medita na palavra. Quer ter sucesso? Pratica a palavra. E aí, para terminar, não te mandei eu? Eu já não falei que eu sou contigo?
Então esforça-te, seja corajoso, seja forte. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é muito forte. Então há momentos na sua vida, no presente, nos dias atuais, tem dias maus que vêm para todo mundo. E que aparentemente os dias maus, você se esquece da promessa e pensa que esses dias, que essas situações, dificuldades, são maiores do que a promessa. Só que a situação não muda quem Deus é. Deus continua operando, Deus continua agindo, Deus continua mantendo a promessa dele na sua vida, independente das circunstâncias. Independente se está tudo bem ou se está tudo mal. Deus é contigo todos os dias. A questão é que as pessoas ficam presas às circunstâncias ou ao passado. Ela fica olhando, poxa, se até hoje não deu certo, se até hoje eu já orei e não aconteceu, se até hoje a minha vida está do mesmo jeito. Ah, no passado eu tentei uma vez e continuou e não deu certo, por que eu vou tentar de novo? Eu já quebrei a cara, eu já vim de um relacionamento frustrado, eu já vim de um trabalho que não foi bom para mim, minha família está destruída, meus pais separados, o outro é doente. O passado não foi feito para te prender, mas para te lembrar. Te lembrar de tudo aquilo que Deus já fez, te lembrar de tudo aquilo que Deus já te livrou. A questão é que as pessoas, é normal do ser humano focar mais no negativo do que naquilo que é bom. É muito mais fácil a gente apontar os erros, e eu me incluo nisso, isso é normal do ser humano, do que você apontar as coisas boas, as coisas positivas. É aquela velha história, se você faz tudo bem, ninguém te elogia, mas se você faz algo errado, tem um tanto de gente que pode te apontar o dedo. Só que se você tem a visão de olhar para o passado como um ponto de lembrar o que Deus já fez por mim. Poxa, Deus foi com Moisés, então deixa eu lembrar do passado. Pô, se Deus foi com Moisés, se Deus guardou Moisés, se Deus fez Moisés atravessar o mar, Deus fez milagres no Egito através de Moisés, libertar o povo, fez água sair da rocha, fez comida vir do céu, Deus proveu de maneira extraordinária, coluna de fogo, nuvem, milagres e maravilhas grandiosos. Então Deus também é comigo. A questão é que quando você usa o passado como prisão, guarde e anote isso. Quando você usa o passado como prisão, você limita o futuro. Se o passado me prende, eu estou limitando o agir de Deus no meu futuro. Eu estou olhando para as coisas que passaram e aí eu falo, poxa, não deu certo, não vai dar certo lá na frente. Já tentei, não vou tentar de novo. Só que quando você usa o passado como testemunho, você fortalece a sua fé para continuar avançando. Ah, eu orei, Deus me respondeu, o milagre aconteceu, então eu vou orar de novo nisso que eu estou querendo e Deus vai me responder, porque Ele não mudou. Eu guardei a palavra, eu meditei, eu tive o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, e é promessa de Deus que Ele vai prosperar o meu caminho e eu vou ser bem sucedido, então vai acontecer. Só que a mentalidade errada do ser humano é o quê? Porque deu errado antes, não vai dar certo agora. Isso não é fé. Fé é o quê? É a certeza de que aquilo que eu peço, de que aquilo que eu espero vai acontecer, ainda que os meus olhos não vejam. Ou seja, a fé se baseia num futuro. E um futuro firmado naquilo que Deus prometeu. Só que se eu olho achando que não vai acontecer, isso é uma projeção baseada no medo. Baseada nas minhas crenças limitantes. Só que Deus não trabalha com estatística. Deus não trabalha com números. Deus não trabalha com as circunstâncias do mundo, com o governo, com a política, se é A, se é B, se é esquerda, se é direita. Ele trabalha com propósito. Anote, o ponto de partida não define o destino. Se você começou mal, não quer dizer que você vai terminar mal. Com Deus, quem define a direção é Ele. Eu comecei mal.
Eu comecei caído, eu comecei prostrado, eu fiz o que era errado, isso e aquilo. Só que se eu começo a andar com Deus, me apego a essa palavra, sou forte, sou corajoso, tenho bom ânimo. Deus fala, Moisés, meu servo é morto, levanta-te. Quer dizer, não fica caído, não fica prostrado, não fica olhando para a dificuldade, não fica chorando aquilo que já passou. Morreu e está na glória. Aconteceu, aconteceu, agora levanta-te, age. Estufa o peito, levanta a cabeça, olha para frente, porque eu tenho promessas para a sua vida. Josué precisou avançar, carregando o peso de uma geração que falhou. Uma geração que tinha a promessa de entrar na terra prometida, mas porque murmurou, mas porque ficou olhando para as circunstâncias, a geração não entrou, falhou, fracassou. Ele viu que não deu certo. Ah, aquilo não deu certo, mas eu vou tomar uma decisão de não repetir o que não deu certo. O que não deu certo não vai se tornar um padrão na minha vida, não vai se tornar uma cultura na minha vida, na minha empresa, na minha casa. Eu posso mudar a minha história com Deus. Eu posso escrever uma nova história. Eu não tenho que reproduzir, eu não tenho que repetir aquilo que já aconteceu. E são inúmeras as pessoas, as famílias, os conhecidos. Você deve ter alguém na sua vida que você olha e fala assim, poxa, ele está repetindo os mesmos erros do pai, os mesmos erros da mãe. Ele está repetindo os mesmos erros do irmão. É uma praga que vai passando de geração em geração. Então, se você está cansado, desanimado, está com medo, a instrução de Deus é levanta-te. Vai adiante, passa com o povo. Não temas, ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo, não dependa de motivação. Apesar que a motivação é um conceito errado que todo mundo tem. Isso eu fui aprender outro dia. Às vezes você ouve assim, vai sem motivação mesmo, não dependa de motivação. Quem já ouviu isso? Só que a motivação vem de mover para a ação, ter um motivo para a ação, ou seja, motivo para agir todo mundo tem. Então motivação todo mundo tem motivo para agir. Eu tenho motivo para agir a minha fé porque eu vou ver os milagres, eu tenho motivo para ir para academia porque o meu corpo vai ficar bom, vou ter saúde. Eu tenho motivo para dormir cedo, eu tenho motivo para estudar, eu tenho motivo para trabalhar. Quer dizer, motivo todo mundo tem. O que falta às vezes é disciplina ou os seus motivos são muito fracos. Ou o que está te faltando é ânimo, é coragem. Então corta da sua vida esse papo de, não estou motivado. A não ser que você está morto, porque quem está morto é que não tem motivo para fazer nada. Então, ainda que as coisas pareçam difíceis, está escrito em Gênesis 18:14, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? A gente é treinado para ver dificuldade em tudo, para colocar barreira em tudo. Não, mas é isso. Não, mas é aquilo. Não, mas será que desse jeito vai funcionar? Mas nós já tentamos uma vez, tenta de novo. E aí quem se destaca, quem recebe o holofote, é aqueles que, crendo contra as esperanças, ou seja, crendo, agindo, indo em frente, mesmo quando todo mundo fala que é impossível, que dá errado, esses recebem o holofote, esses têm sucesso. É os que veem oportunidades onde todo mundo vê o impossível. Acreditam quando todo mundo vai contra. Poxa, mas não é isso que Deus ensina na palavra o tempo inteiro? As pessoas que creem em si, elas creem em si e elas conseguem. Muito mais conseguirão aqueles que creem em si e creem em Deus. Porque para Deus não tem nada impossível. Um Deus que pode todas as coisas. Então, se eu creio em mim e creio no Deus do impossível, nada pode me parar. Não tem nada que é impossível para Deus. Portanto, avance, não baseado na sua força, mas na presença de Deus que vai contigo. Ele disse, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que vai acontecer lá na frente, as coisas que virão, as dificuldades que vão surgir, ou assim também as realizações que virão, não dependem daquilo que aconteceu no passado. Não tem relação com o passado. Pode ter relação com o que você faz hoje. Você só tem o hoje para viver. Se eu plantar hoje, eu vou colher lá na frente, não o que aconteceu já no passado. A sua disposição de caminhar com Deus hoje
é que vai alterar, é que vai mudar o que vai acontecer lá na frente. Deus é Deus de impossível, Deus é Deus de milagre. Para de olhar então para o passado, para de olhar para as dificuldades, para de olhar para as circunstâncias, para de murmurar, para de reclamar, para de dar desculpa. Ah, eu caio no pecado porque a minha carne é fraca. Fortalece! Fortalece o teu espírito. Ah, eu estou desanimado, então se anima. Levanta. A motivação, voltando ao ponto, todo mundo tem um bom motivo. A questão é que você está em ambientes ou com pessoas que te desanimam, que tiram os seus bons motivos, que tiram o seu ânimo, que tiram a sua disciplina. Então, para eu ter disciplina para agir, eu tenho que deixar o caminho mais fácil possível para que nada venha me barrar. Ah, tô com preguiça de ir para academia, então eu já vou deixar a roupa pronta, eu já vou deixar a mochila pronta, eu já vou deixar a garrafa de água pronta. Eu vou começar. Se quando eu começar não vier à vontade mesmo, aí eu paro. Não é motivação, é falta de vontade. Porque quando você quer alguma coisa, sim ou não, você vai atrás. Verdade ou mentira? Quando você realmente quer algo, nada te para. Ah, eu quero comprar aquela roupa, eu quero comprar aquele tênis, eu quero comprar alguma coisa. Você dá seu jeito, você dá seus pulos, você se endivida porque você quer, eu quero. Use esse mesmo ânimo, essa mesma força de vontade, essa coragem para as coisas da fé. Por onde quer que você for, Deus é contigo. Se levanta, ergue a cabeça, creia nessa promessa. Não olhe para o passado. O passado limita o seu futuro. Se você usar o passado como prisão, ele limita o seu futuro. Só que se você usar o passado como testemunho, ele fortalece a sua fé para continuar avançando. Compreendeu? E eu vou orar agora para você que reconhece que tem olhado para o passado, que reconhece que tem visto dificuldade em tudo, e você decide a partir de hoje se apegar a essa palavra, de ser forte, de ser corajoso, de ter bom ânimo, de se esforçar, de meditar na palavra e crer que você tem um Deus ao seu lado, que para ele nada é impossível. Está escrito, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Sigo adiante, olhando para o alvo, olhando para aquilo que Deus prometeu, olhando para a minha salvação, olhando para as promessas. Eu esqueço do que passou. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mas reconhecemos, ó Deus, que tem momentos em que a gente olha para o passado, a gente olha para as vezes que a gente já tentou, que a gente se esforçou e não deu certo. E nós usamos isso como base para o futuro, para as nossas ações hoje. Ah, eu já fiz, então não vai dar certo de novo. Ah, eu já entrei em tantos relacionamentos e nunca deu certo, então não vou tentar de novo. Ah, eu já trabalhei tanto para conquistar determinada coisa, eu nunca consigo, então não vou mais tentar. Eu já jejuei, já orei para buscar o Espírito Santo e ainda até hoje eu não recebi, então para que tentar? A pessoa vê dificuldade em tudo. Enquanto tem gente que está conquistando, que está prosperando, porque ela crê em si. Mas se ela crê em si e em crer no Senhor, não tem nada que vai ser impossível. Não tem nada que vai barrá-la. A palavra que o Senhor deu a Josué foi um sacode. A palavra que o Senhor disse para Josué não foi um anjo, foi o Senhor próprio que falou com ele. E Deus está falando com você. Ei, levanta, se ajeita, tem bom ânimo. Eu sou contigo, eu não vou te desamparar, eu vou te fortalecer. Onde você colocar o seu pé, eu vou te dar por posse. Onde você colocar a sua mão, eu vou te abençoar. Eu vou ser contigo, não vou te desamparar. Poxa, tem milagre, tem promessa mais gloriosa do que isso. E nos dias de hoje, a promessa de Deus não é caminhar só ao seu lado, é caminhar dentro de você. É te encher do Espírito Santo. É te encher de força, de energia, de convicção, de coragem, de ânimo. Nada pode te prostrar, nada pode te colocar para baixo, porque o Deus que é contigo é o Deus do impossível, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Já, é o Deus de maravilha, é aquele que luta ao teu lado, aquele que te protege, que te guia. Não tem demônio, não tem fé, não tem maldade, não tem malícia, nada pode te tocar se você
guarda a palavra, se você se conduz, se você age de maneira prudente, se o teu comportamento é prudente, meu Deus, então age na vida dessas pessoas, que elas saiam daqui fortalecidas, avivadas, com a cabeça em pé, erguidas, sabendo que o Senhor é com elas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Se essa mensagem te ajudou, curta, compartilha, envia para as pessoas que estão precisando dessa mensagem. E a gente se vê na próxima mensagem. Que Deus te abençoe.